gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, primeiro vídeo temático desse ano. E hoje eu vou falar sobre um tema que foi pedido na caixinha que eu abri no Instagram. Foram várias sugestões muito boas e eu escolhi para falar nesse primeiro vídeo de um tema que eu acho muito central, muito importante para todo mundo. E eu fiquei muito feliz de ter recebido essas sugestões, que é como ter intimidade com Deus, ou como manter e melhorar o relacionamento com Deus. Então já quero começar falando sobre isso. Eu te convido para estar aqui comigo até o final. Eu vou falar de bases bíblicas para isso, eu vou falar de encorajamentos para você e vou falar também algumas dicas pra gente colocar em prática tudo que a gente vai aprender aqui hoje. Então se você quer aprender, vem comigo. Então primeiro, a gente tem que pensar o que é um relacionamento, né? Nossa, que coisa óbvia. Não é tão óbvio. E é sempre bom a gente pensar nas palavras que a gente está querendo estudar. E eu uso o dicionário Webster 1828 por uma indicação do meu coração. Então, caso vocês queiram procurar, é um dicionário que foi feito em 1828 e ele usa referências bíblicas para definir as palavras. Ele tá em inglês, né? Esse é o único porém. Mas usa o Google Tradutor e aí você coloca a palavra que você quer lá e depois você traduz de volta, dá tudo certo se você não conseguir ler inglês. Bom, esse dicionário define relacionamento assim: estado de estar relacionado por sangue, afinidade ou outra aliança. Por que eu achei muito legal essa definição? Porque o nosso relacionamento, se a gente pensar no nosso relacionamento com Deus, nós estamos relacionados por sangue. Por quê? O que é um relacionamento de sangue? Pais e filhos, por exemplo. E nós fomos feitos filhos adotivos de Deus por causa do sangue de Cristo. Então, nós estamos relacionados por sangue a Deus. E também por afinidade. Porque o que é afinidade? É uma escolha, é um apego que você tem a uma pessoa, né? Por sangue você não escolhe quem vai ser seu pai e sua mãe. Mas afinidade, sim, você escolhe quem vão ser os seus amigos, etc. E Deus escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar e nos ter como seus filhos. E Ele fez isso sem motivo nenhum em nós. Nós não demos motivo a Deus para Ele nos amar, mas Ele escolheu nos amar. Então, nós estamos relacionados dessas duas formas. E isso que eu tô falando tem base bíblica, gente. Eu não tô tirando de qualquer lugar. Então, eu vou ler com vocês. Romanos 5:8 e Romanos 8:15-16. Romanos 5:8 fala assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Ou seja, aquilo que eu disse da afinidade. Deus escolheu nos amar sem motivo nenhum em nós. Então, Ele prova o seu amor por nós, enviando seu Filho e dando seu Filho para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Então, sem motivo nenhum em nós. E Romanos 8:15-16 diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o que eu disse sobre nós sermos vinculados como filhos de Deus, adotivos de Deus, esse é o texto. Claro, tem muitos textos falando sobre isso, gente, mas eu vou aqui trazer alguns textos pra gente falar sobre esse assunto, e esses são os primeiros, então, que eu quis trazer pra vocês, que nós somos filhos adotivos e que Deus escolheu nos ter como filhos, né? E nós somos filhos de quem? Isso é outra coisa pra gente pensar. Então, beleza, nosso relacionamento com Deus é esse, mas quem é esse Deus? Gente, a Bíblia fala, assim, enfim dos textos sobre Deus, mas o que a gente tem que lembrar agora, e claro, eu quero que você vá na sua Bíblia e saiba quem é Deus, mas que Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus que te criou e te resgatou do pecado, então Ele é o Deus que governa todo o universo, mas esse Deus escolheu se relacionar conosco. Nós podemos se relacionar com esse Deus. Então, antes da gente pensar em como ter intimidade com Deus, eu quero que você perceba como é um privilégio nosso poder se relacionar com Deus. E como que é um desperdício você não querer se relacionar com Deus. Então, se você está assistindo esse vídeo, eu já fico muito feliz, porque indica que você quer se relacionar com Deus e quer ter intimidade com Ele. Então, a gente já tem que reconhecer esse privilégio que nós temos, como é bom e como não é trivial, como não é assim, tipo, é de boa me relacionar com Deus. Então, a gente tem que se alegrar muito por isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como se relacionar com Deus? Eu trouxe aqui também outros textos pra gente pensar sobre isso. Hebreus 4:16 diz assim: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então, o que esse texto fala sobre como se relacionar com Deus? Como se aproximar de Deus? Com confiança. Esse texto, né, de Hebreus está falando sobre Jesus como sumo sacerdote e sobre como ele pagou o preço. Portanto, está falando do quê? Do versículo 15, que é: não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemos-nos do trono da graça. Então, Cristo foi tentado, Cristo foi feito homem em nosso lugar para que ele pudesse levar os nossos pecados. Enfim, a gente pode falar disso em outro vídeo. Mas o ponto é que ele está nos dizendo, o autor de Hebreus está nos dizendo que a gente tem que se aproximar
com confiança, porque o preço já foi pago, sabe? Não tem que ter medo de se aproximar de Deus, porque esse Deus que é eterno, que é soberano, poderoso, glorioso, Ele escolheu se relacionar conosco e tornar isso possível através de Jesus. Então a gente tem que ter confiança para bater a porta do trono da graça, porque Jesus mesmo disse nos evangelhos, né, que quem busca, encontra, quem bate, a porta será aberta. Então nós não precisamos ter medo de nos aproximar de Deus, porque a gente já tem tantas coisas que nos dificultam, né, as nossas distrações, o nosso desânimo, as nossas desculpas mil para não ter o nosso tempo com Deus. Imagina ter ainda essa desculpa, esse impedimento que é o medo de se aproximar de Deus. Mas nós não temos esse medo. E tem mais 2 textos que falam sobre isso, sobre como a gente deve se chegar. Em Tiago 4:8, está escrito: cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Tiago está dizendo que se a gente se chega a Deus, Ele se chegará a nós. A gente pode fazer um retorno aqui ao Antigo Testamento. Eu tô lendo Isaías agora e eu amo muito esse livro. E o que a gente vê muito nesse livro é que um coração endurecido, um coração que não se converteu ao Senhor, um coração que está cego para Deus, ele desperta a ira de Deus. Mas um coração arrependido, um coração que se volta para Deus, desperta sempre a misericórdia de Deus. Então ele se volta para as pessoas. Então, por isso que o Tiago está dizendo, limpem as mãos, sabe? Limpem as mãos, pecadores, purifiquem o seu coração. Por quê? Para se chegar a Deus, a gente precisa de arrependimento. Mas o ponto é que Deus mesmo trabalha no nosso coração com o seu espírito, né? Então, se você está aqui vendo esse vídeo e você quer ter intimidade com Deus, se você se arrepende das coisas que você fez e você se volta para Deus, Ele vai te receber, porque Ele não despreza um pecador arrependido. Isso está escrito no próximo texto que eu quero ler com vocês, que é João 6:37. Jesus diz nesse texto: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Eu tô lendo um livro também chamado Manso e Humilde. Nesse livro tem um capítulo que fala exatamente sobre isso, de modo nenhum lançarei fora. Basicamente vai falar que se Jesus teve que falar isso é porque existe esse medo no nosso coração de sermos lançados fora, né? Mas ele tá dizendo que quem vem a mim, né, que o Pai me deu, jamais lançarei fora. Então nós temos que saber que nós estamos seguros de nos aproximar, né? Quando nós nos aproximamos, nós estamos seguros. Nosso relacionamento com Deus não é com alguém que vai nos desapontar, sabe? Então a gente pode mergulhar de cabeça, a gente não precisa ir com ressalvas, a gente pode realmente mergulhar nesse relacionamento, porque de modo nenhum nós seremos lançados fora. E outra coisa que fala no livro também, que eu citei, é que nós nos aproximamos, né? Porque ele diz todo aquele que vem a mim. Mas a força que nos segura é a força de Cristo. Ele é que não nos lança fora. Se for para depender da gente se segurar em Cristo para continuar vivendo, não vai dar certo, mas é Ele que nos segura, é Ele que não nos abandona, é Ele que não nos lança fora. E a ilustração que o livro usa é de um pai e de uma criança na piscina, né? Se você tem um filho pequeno, enfim, de 1, 2 anos, e ele vai agarrar a mão do pai para entrar na piscina, mas é o pai que vai segurar e não vai deixar o bebê, enfim, se afogar e se perder ali na água. Por quê? Porque por mais que ele segure, é o pai que segura de volta. E da mesma forma com Cristo, por mais que a gente vá até Ele, isso é a ação do Espírito Santo em nós, Ele que nos segura, é Ele que não nos deixa. É Ele que, de modo nenhum, nos lança fora. Então, é toda essa segurança que eu queria passar para vocês, porque às vezes a gente pode tentar comparar o relacionamento com Deus com qualquer outro relacionamento que a gente tenha, que depende das nossas forças para ser mantido. Claro que tem uma responsabilidade, a gente tem que ir, né? A gente tem que buscar, porque se você já se converteu, se você já recebeu aquele seu coração, se Ele já te escolheu, enfim, e você sabe que Ele deseja ter um relacionamento com você, você tem que buscar. Só que a questão é que não depende de você estar em Cristo ou não. Se Deus já te escolheu, se Cristo morreu por você, você está nele, de modo nenhum Ele vai te lançar fora. Então a gente tem que entrar no relacionamento com Deus com essa segurança plena. E aí tem alguns encorajamentos que eu queria trazer para vocês, diversos assim, que eu fui pensando. Vou indicar outro livro aqui já. Eu posso falar mais desses livros que eu tô citando em outros vídeos, mas eu já vou deixar eles indicados aqui pra vocês, tá? Porque vale muito a pena. É o livro Enraizado. Nesse livro, ele vai falar que o nosso primeiro chamado é estar com Deus, sabe? Às vezes a gente pensa em chamado como uma profissão, como um ministério, mas o nosso primeiro chamado é estar com Deus. Então, quando a gente busca Deus no lugar de oração, no lugar secreto, né, que fala também na Bíblia, a gente constrói intimidade, a gente constrói fé, dependência, descanso em Deus, e todas essas coisas que a gente vai construindo formam um sistema de raízes. E esse sistema vai fazer a gente dar frutos. Então, não é assim, porque eu li a Bíblia há 1 ano e eu tinha que ter dado tais frutos. Não, a gente vai formar um sistema de raiz. Eu vou falar um pouquinho disso no final. Em Mateus 6,6, segundo encorajamento, Jesus diz: mas ao orar, entre no seu quarto e fecha a porta.
ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai, que vem em secreto, lhe recompensará. Então aqui Jesus está dizendo pra gente buscar o pai em secreto. É simples, assim, mas o que é o secreto com Deus, né? Precisa ter fogo, precisa ter labaredas, precisa falar em língua. Gente, o secreto com Deus é você estar com Deus, é você e Deus. Esse quarto, por exemplo, que está sendo o meu secreto com Deus enquanto eu estou aqui em Portugal, mas normalmente é o meu quartinho lá na minha casa. Mas é o lugar onde você vai encontrar Deus, onde você vai ler a Bíblia, onde você vai orar, e Ele vai ver aquilo. E Ele vai te recompensar. Então, isso é um encorajamento muito grande, porque por mais que ninguém veja, ninguém valorize a sua vida com Deus, por exemplo, quando você está buscando intimidade com Deus, talvez as pessoas ao seu redor não deem tanto valor, mas o Pai que te vê em secreto te recompensará. Mais uma coisa, gente, que isso me deixa muito feliz, eu amo isso, que conhecer a Deus é algo que você vai fazer eternamente, sabe? No céu a gente vai continuar conhecendo a Deus, e assim, então não existe um limite. Eu tô lendo um livro, que eu já indiquei em outro vídeo, que é do Spurgeon, Sermões e as Grandes Orações da Bíblia. E aí, às vezes eu não quero que ele acabe, porque eu tô no capítulo, acho que 9, tem 13, eu falo, não, esse mês eu vou acabar, mas o livro é tão bom, e é uma pregação por capítulo, que eu não quero terminar esse livro, porque ele é muito bom, então eu vou guardando e eu vou lendo ele devagarinho para que ele não acabe. Mas com Deus não é assim, porque ele é eterno. Então você pode conhecer a Deus, você pode ler a Bíblia 1, 2, 3 horas por dia, você pode buscar a Deus o quanto for, você pode buscar Deus por anos da sua vida. E só vai aumentar o conhecimento que você tem de Deus e nunca vai se esgotar. Você nunca vai chegar a um ponto que você fala, putz, e agora eu zerei, devia ter lido mais devagar, devia ter ido mais devagar na minha busca por Deus. Não, porque Ele é eterno e a gente nunca vai terminar de conhecê-lo. Então não existe limite. Então isso é maravilhoso e por isso que você pode se jogar, você pode estudar loucamente, porque nunca vai terminar o que a gente sabe sobre Deus. A gente sempre pode ter um conhecimento mais profundo. Quarto encorajamento. O relacionamento com Deus é uma jornada de conhecer a Deus e de nos conhecer, né? O Salmo 139 fala, né? Senhor, sonda-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, esse Salmo está indicando, né, que Deus é que nos conhece. Deus é que nos conhece profundamente, Ele sonda o nosso coração e às vezes a gente acha que se conhece, mas lendo a Bíblia a gente vê que não se conhece. E a gente cresce no conhecimento de Deus e no conhecimento de nós mesmos. E por nos conhecer tão bem e conhecer a verdade, por ser a verdade, Ele pode nos guiar pelo caminho certo. Então não dá pra você ler a Bíblia profundamente, conhecer a Deus e seguir pelo caminho errado, só se você for cabeça dura. Mas normalmente se você buscar a vontade de Deus, Ele vai fazer, porque Ele guia pelo caminho certo. Ele conhece seu coração, Ele sabe as suas intenções e Ele sabe o que é melhor. Ele fez todo o plano perfeito. Então é muito bom saber que Deus me conhece mais do que eu e que toda vez que eu mexer com a Bíblia eu posso me conhecer melhor, além de conhecer mais a Deus. Porque nós somos a imagem dele, né? Amém. Quinto encorajamento, acho que é o último. Jeremias 29:13. Mais um texto maravilhoso. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração. Mas o que eu quero focar aqui é no de todo o coração, né? A gente já viu que quem bate a porta é aberta e tudo mais, então buscar-me-eis e me achareis. Nós vamos encontrar se buscarmos de todo o coração. Deus deseja mais misericórdia do que sacrifício. E aqui a gente pode falar sobre que Deus deseja mais o nosso coração do que os rituais que a gente faz, né? Todos os sacrifícios do Antigo Testamento eram rituais para representar o verdadeiro sacrifício que era o sacrifício de Cristo por nós, né? E ao mesmo tempo, os rituais que a gente tem na nossa vida, o culto, a ceia, enfim, eles apontam para o coração que a gente deve ter. E a gente pode tratar a leitura bíblica como um ritual, simplesmente, como uma tarefa, como algo que a gente precisa fazer para chegar em algum lugar. E se você tratar isso como uma tarefa, dificilmente você vai obter intimidade com Deus. Claro que eu acredito que se a pessoa lê a Bíblia, Deus transforma o coração e Ele pode mudar as motivações simplesmente por estar lendo a Bíblia, é algo que começou como uma tarefa. E é por isso que é tão bom a gente desenvolver disciplina e se forçar a ler todos os dias, mesmo quando a gente não quer. Mas o ponto é que se você usa esse ritual simplesmente para te lembrar, né? Se isso é uma coisa que, assim, eu preciso ler a Bíblia todo dia, mas não é porque eu preciso ler a Bíblia todo dia, é porque eu sei que o meu coração vai ser alimentado. Então eu vou fazer isso como um ritual, como algo que eu tenho que ser feito todo dia. Mas por quê? Porque isso vai me levar a Deus diariamente. E aí eu posso preparar o meu coração com anseio, com desejo por Deus e fazer isso de uma forma que não seja só um ritual, que seja realmente de todo o coração. E aí sim eu vou encontrar Deus. E o mais incrível é que Filipenses 2:13 fala que Deus é que efetua em nós tanto querer quanto realizar. Então se você não tem esse desejo, olha como é maravilhoso. Se você não tem desejo de Deus, eu simplesmente não tenho desejo de ler a sua palavra todos os dias. Bom, então você pode pedir para Ele, Senhor, me dá esse desejo, porque Ele efetua tanto querer quanto realizar. E se hoje eu me sinto bem e feliz
de ler a Bíblia todo dia e quando eu não leio eu me sinto triste e eu me sinto frustrada, é porque eu amo isso, é porque ele já trabalhou em mim esse querer. Mas nem sempre foi assim. E teve dias que foram de luta, de eu não quero, mas eu tenho que fazer isso. E depois você vê que, nossa, quanto eu aprendi, quanto eu pude descansar nesse tempo com Deus. Então, é por isso, assim, peça. Se você não tem desejo, peça para que ele trabalhe o seu coração, para que você queira. E última parte, gente, esse vídeo deve estar enorme já, mas dicas práticas. Tudo isso tem que ser colocado em prática lembrando de todas essas bases, sabe? De todos esses encorajamentos que a Bíblia nos traz para nos relacionar com Deus. Então, primeiro, leia a Bíblia todos os dias. Básico. 2, ore todos os dias. E principalmente, se você não tem o hábito de orar, se você acha que você não tem conteúdo para orar, primeiro que a gente sempre tem por quem orar, né? Por outras pessoas, enfim. Mas o que eu tô dizendo aqui é, ore pelo que você leu. Então, se você leu algo sobre a misericórdia de Deus, sobre a graça de Deus, sobre como Deus é bom, então ore isso, agradeça isso a Ele. Se você leu sobre pecados de Israel ali, reis, juízes e tal, então que você peça perdão pelos seus pecados, que você ore a Bíblia, ore as promessas de Deus, sabe? Enche a sua oração da palavra. Isso é muito bom, porque você entende melhor aquilo que você leu. 3, não pare de fazer isso. Bíblia, oração, Bíblia, oração, Bíblia, oração. Não pare de fazer isso. Faça disso um hábito. Eu não vou dizer que eu sou a melhor pessoa do mundo que... Né? Pelo amor de Deus, gente, não sou a melhor pessoa do mundo e que eu tenho a melhor vida de oração do mundo. Eu acredito que eu desenvolvi muito mais a disciplina bíblica do que a de oração, né, de leitura bíblica. Eu consigo muito mais manter do que uma oração, assim, realmente um tempo de oração separado todos os dias. Mas quando eu leio a Bíblia, eu já oro a Bíblia, isso já tem sido muito bom pra mim e eu quero melhorar, assim, a vida de oração, porque isso é algo que a gente sempre pode crescer. Mas, assim, não pare de fazer. Faça até que seja um hábito, até que você sinta falta, sabe? Até que no dia que você não faz, você sinta que o dia foi incompleto. E reflita mesmo, será que você sente falta da Bíblia hoje? Se você não sente, ore, porque Deus é que vai colocar essa vontade no seu coração. Então peça por isso, de verdade. 4. Admire o que você sabe sobre Deus. Pense mais sobre isso, reflita mais sobre isso, sabe? No tempo que você está fazendo alguma coisa que você tem que esperar, se você está numa fila, se você está esperando uma comida ficar pronta no micro-ondas, não pega seu celular. Pensa sobre o que você sabe sobre Deus, sobre o que você aprendeu naquele dia, naquele domingo na igreja. Reflita sobre isso, é muito precioso, gente. Usar os tempos de espera na nossa vida, isso é de outro livro também. Usar esses tempos de espera para refletir, para meditar na palavra que nós sabemos. 5. Reconheça o agir de Deus na sua vida, ao seu redor, no mundo. Reconheça mesmo, sabe, gente? Nós não podemos ser cristãos e acreditar no acaso. Não existe, gente. Deus tem um plano perfeito. Claro que tem coisas que a gente não entende que Ele faz. Mas quando você vê realmente, claramente o agir de Deus, respostas de oração, reconheça isso, agradeça isso. Você vai começar a aprender melhor como Ele está agindo e como Ele é real no seu redor e como Ele faz as coisas. 6. Ore sempre, em qualquer situação. Gente, não esqueça que Deus é o nosso Pai, que Ele que deseja ter relacionamento conosco. Então, não fique assim, não vou pedir por isso, porque eu acho que... olha só aqui, gente, meu Deus. Enfim, não vou pedir por isso porque eu acho que eu vou incomodar Deus, acho que não é o tempo, eu acho que eu devia, né, resolver isso sozinha. Gente, Deus é o nosso Pai. Então, não tenha medo de orar por qualquer besteira que seja, sabe? Tantas coisas que eu já orei. Quando cortei o dedo na cozinha, de pedir a misericórdia de Deus pro meu dedo não cair. Quando eu tô desanimada, deito e falo, Deus me ajuda, por que eu tô me sentindo assim? Eu não quero me sentir assim. Sabe, tantas coisas, gente, que a gente pode levar melhor no nosso dia se a gente entregar nas mãos de Deus. E se a gente mostrar pra Ele que nós dependemos dEle. De verdade, não só falar, eu dependo de Deus. E por último, cuidado com as redes sociais. As redes sociais são uma fonte de, primeiro, expectativas. Às vezes você vê pessoas lendo a Bíblia, postando coisas sobre a Bíblia, postando estudo bíblico, quanto tempo ela fica, várias coisas, e você cria expectativas. Não, eu vou ser igual essa pessoa. Não tem problema você aspirar uma coisa boa, você ser um crente fiel, mas cuidado. Só fui embora. Cuidado, tá? Com essa expectativa baseada na vida das outras pessoas. Você pode ter uma expectativa baseada na sua vida. Olha, eu estava assim, eu quero ficar assim, quero melhorar com base no que eu sou. Outra coisa, comparação, né? Óbvio, a gente vê pessoas, fulano acordou tal hora, já leu a Bíblia, já fez isso aqui, tipo, calma, sua vida. Também a exposição, né? Quantas vezes eu já fui tentada, quando eu tava lendo, a postar que eu tava lendo. E eu já fiz isso algumas vezes, mas às vezes você percebe que você quer se exibir, sabe? Às vezes eu faço isso pra motivar.
no meu Instagram, por exemplo, tipo, postar a Bíblia e tudo mais. Mas avalie seu coração, tá? Se você não quer se expor para que as pessoas vejam, nossa, como ele é crente. Mas foque realmente no momento que você vai ter com Deus, porque ele disse que o Pai vem em secreto. Por que a gente expõe, então, se é pro Pai vem em secreto? E o Enraizado, mais uma vez, o livro que eu já falei, por isso que eu falei que eu ia falar depois, tá? Das raízes, que as raízes são sempre maiores do que é visível, né? Se você vê uma árvore gigante, você não imagina o quanto de raiz que tem para baixo dela. E assim tem que ser conosco também. As nossas raízes, o nosso conhecimento, o nosso relacionamento, nossa intimidade com Deus é maior do que o que aparece para as pessoas. E às vezes é difícil entender isso, né? Às vezes a gente quer já que apareçam os frutos do que a gente está fazendo. Mas tem uma coisa muito linda que o autor do livro fala, que é: tenha uma história com Deus que só Ele conhece. Só Ele e você conheçam. Tem coisas que são tão profundas que Deus vai trabalhando que não dá para expressar em palavras. Não dá pra mostrar, e às vezes você pode tender a ficar frustrado com isso, tipo, nossa, eu conheço tanto a Deus. Por que as pessoas não sabem que eu conheço dessa forma? Por que as pessoas não sabem isso que Deus fez em mim? Mas às vezes são coisas que Deus quer fazer só em você e não tem nenhum problema. Cuidado em querer tornar visível coisas que Deus fez para que seja só em você. E só isso de ter uma história com Deus que ninguém conhece já é incrível, já faz valer a pena todo esse processo de buscar a Deus, de relacionamento com Deus. Só que, como diz em João 15, né, quem permanece em mim, esse dará muito fruto, fruto que permaneça. Então, além de já ter essa maravilha que é o relacionamento com Deus, e que quando você vai pegando e vai se relacionando, você percebe isso, como ele é maravilhoso, também tem os frutos, que vão ser inevitáveis se você se aprofundar, se você estiver enraizado, né, se as suas raízes crescerem e o seu relacionamento com Deus crescer, vão ser inevitáveis os frutos. Então, você não precisa buscar os frutos, né? Você tem que buscar conhecer a Deus e obedecer a Ele, e você vai dar frutos. Então, não se preocupe tanto com o que vai aparecer, porque pode até ser frustrante e, às vezes, coisas que você quer que os outros percebam sobre Deus, enfim, às vezes Ele só mostrou isso pra você, mas eu creio que haverá um momento certo para todas as coisas, para mostrar aquilo que você tem aprendido e que você tem crescido, porque Deus é muito bom e Ele faz as coisas perfeitamente. Bom, gente, é isso. Muito obrigada por ficar até o final. Esse vídeo ficou um pouquinho maior, mas não dá. É um assunto muito rico, é um assunto muito maravilhoso para falar em pouco tempo. Então, obrigada se você ficou até aqui. Não deixe de curtir esse vídeo, de comentar o que você achou, de deixar sugestões dos próximos vídeos. Eu amo os comentários, sempre leio, sempre respondo os comentários. Então, façam isso, tá bom? Vou ficar muito feliz. A gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.